E aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que estão todos? Hoje, quinta-feira, dia 6, meio-dia e 13, a gente está entrando ao vivo aí com você para poder trazer muita informação, né? Muita informação na área jurídica, em especial para você advogado, você advogada, que está procurando um nicho para trabalhar, está procurando uma forma de capitalizar e remunerar melhor o seu serviço, capitalizar e remunerar melhor o teu escritório. A gente hoje preparou para você, na nossa quarta live dessa série, Semana da Sucessão na Prática, informações sobre o grande filé do direito sucessório, que é o inventário extrajudicial. Meu nome é Marcos Vicente Ávila e durante esses próximos 25, 30 minutos a gente vai falar um pouquinho sobre o inventário extrajudicial e mostrar para você que ele é um grande negócio, ele é um grande filé para o seu escritório poder dar um grande passo e ter continuidade com muita segurança e uma boa lucratividade. Aproveitando, se você ainda não segue a gente, por favor, vamos lá, começa a seguir o Marcos Vicente Ávila, onde eu dou dicas diárias para você, advogado, que está buscando ter mais experiência e ter mais conhecimento. São conhecimentos e são experiências que eu passo práticas para você, tá? E se você quer conhecer um pouco mais do nosso escritório, pode entrar também lá e nos seguir no @estudiomva e você vai ver a nossa parte que é voltada para o cliente final, certo? A gente também tem o nosso canal do YouTube, que também é o Marcos Vicente Ávila, onde lá todos esses nossos vídeos ficam gravados e você vai ter acesso a N outros vídeos, né? São mais de 100 vídeos lá que a gente tem à disposição para você, de muitas dicas práticas do dia a dia para você melhorar o teu escritório e poder fazer com grande eficiência o atendimento do teu cliente, tá? Mas eu não podia deixar de falar que amanhã a gente tem o grande lançamento do nosso curso de prática em direito sucessório, tá? Que é a prática em sucessões. O nosso curso está disponível. Amanhã a gente tem o grande lançamento, a gente vai falar um pouco mais sobre ele na nossa live de amanhã. E ele é voltado para ti advogado, para ti advogada recém-formado ou que quer montar, estruturar, né, um departamento de direito sucessório dentro do teu escritório. A gente consegue montar isso para ti e trazer. Eu vou deixar o link na bio lá. Você vai ter acesso ao nosso link exclusivo do grupo do WhatsApp, onde tu vai poder te inscrever nesse grupo e lá tu vai receber informações do curso. Prometo que eu não fico mandando spam, não fico mandando propaganda, né? Vai ter lá o link de compra e lá nesse grupo também a gente troca ideia, conversa um pouquinho sobre direito sucessório, tá, gente? Então, esperando o pessoal entrar, né? A gente agora são meio-dia e 16, não sei se você vai estar gravado, você vai estar vendo aí a hora que bem lhe convier, né? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje então sobre os inventários extrajudiciais. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Melhorou para mim. Tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os inventários extrajudiciais. Os inventários extrajudiciais, pessoal, eles são, na realidade, o grande filão do direito sucessório. Tá? Com certeza, isso a gente consegue trazer para você de uma forma muito clara. Tá? O grande filão. Nós vimos no nosso primeiro encontro, você vai voltar um pouquinho os vídeos e você vai ver, no nosso primeiro encontro, a gente viu como você tem que se portar, né, como advogado. No segundo, como trazer, como captar clientes, né, de uma forma online, de uma forma presencial e online, que hoje o grande mundo é o online. E o terceiro é como, no terceiro vídeo que foi o de ontem, né, que já está disponível também para você ver lá no YouTube, de como fazer um atendimento com excelência, como fazer um atendimento perfeito. Hoje o nosso quarto vídeo da série é como você vai trabalhar em inventários extrajudiciais, o que são os inventários extrajudiciais, qual é a facilidade, por que ele é considerado o grande filão do direito sucessório. Tá? Hoje então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar aqui, gente, é que o inventário extrajudicial ele é regulado pela Resolução 35 do CNJ. Tá? Existe a possibilidade lá no CPC, óbvio,
né? Mas a resolução 35 ela acabou trazendo o regramento para a gente de como é que a gente tem que se portar perante os tabelionatos, perante os cartórios, e como é que a gente vai se portar como é que vai se portar o procedimento integral dentro do tabelionato, tá? Como a gente já falou, o procedimento de inventário extrajudicial, né, ele tem alguns requisitos, né? Ele tem alguns requisitos. Os principais requisitos que a gente tem para analisar aqui, primeiro, tem que ter a concordância entre todos os herdeiros na partilha, tá? É o principal requisito. E o segundo requisito é que não existam menores ou incapazes, né, como parte nesse procedimento. Então, pessoal, quando a gente está falando do inventário extrajudicial, a gente já tem algumas características bem específicas. Que é, primeiro, não tenho herdeiros menores ou incapazes, né, ou ausentes também, mas é muito raro acontecer. E segundo, eu tenho que ter a concordância de todos os herdeiros para justamente a gente poder ingressar com esse procedimento de forma extrajudicial. Tá, Marcos, eu entendi. Mas por que tu me chama por que tu chama esse filão, esse nicho, esse filé, né? Por que tu chama o inventário extrajudicial de filão de negócios, de um filé de negócio, de um nicho de negócios? Bom, pessoal, simplesmente porque a gente tem uma agilidade muito grande no inventário extrajudicial, tá? Só para você ter em média, tá? Você ter ideia, em média, aqui no Rio Grande do Sul, em 90 dias está acontecendo a assinatura da partilha. Tudo vai depender da sua agilidade em montar esse processo e na agilidade da Receita Estadual em apurar o imposto devido, tá? E a agenda do tabelionato. Então, quer dizer, você, de sua parte, consegue resolver de forma bem célere, né? E a gente fica ali dependendo de datas de terceiros. Mas te garanto que em menos de 90 dias, e a gente aqui tem situações de uma semana, está resolvido o inventário extrajudicial. Por isso que ele é um grande negócio para você, para sua advocacia, tá? O procedimento todo do inventário extrajudicial, ele está regulado na resolução 35 do CNJ, tá? E ela tem por finalidade o que, pessoal? Uniformizar o procedimento em todo o Brasil, tá? E aí o que acontece? Não interessa se eu estou aqui ou se eu estou na Bahia, se eu estou no Rio Grande do Sul, ou estou na Bahia, ou estou no Acre, ou estou em São Paulo, ou estou no Rio, o procedimento adotado pelo cartório e por você, advogado, tem que ser o mesmo, tá? E eu tenho as principais características dessa resolução, a gente vai analisar agora contigo. Vou tomar mais uma aguinha. Então, pessoal, olha só, como é que a gente vai trabalhar essa questão das características da resolução? Eu tenho 14 pontos cruciais da resolução 35 do CNJ que eu quero trazer para você. Tá? Você vai pegar ela lá, vai baixar, vai analisar, vai estudar e vai entender o que ela funciona, o que ela traz para a gente, porque ela é muito prática, ela é muito simples de se entender. Tá? Primeiro ponto que eu quero que você entenda, tá? A competência aqui ela é afastada. A competência territorial ela é afastada. Por quê? Porque a própria resolução 35 do CNJ diz que quem define a escolha do local onde vai se processar administrativamente o inventário e partilha extrajudicial é de livre escolha dos interessados. Portanto, os interessados eles podem procurar qualquer tabelionato de notas, tá? Então, afasta a competência do CPC. Então, os interessados eles podem buscar qualquer tabelionato de notas, certo? Segundo ponto importante, é facultado aos interessados o meio extrajudicial, tá? Desde que atendidos os requisitos básicos, certo? Quais são os requisitos básicos? Não existir menores, né, ou incapazes, e estarem todos de acordo com a partilha. Vocês viram como é simples a gente montar um procedimento extrajudicial? Certo? E um outro ponto ainda que eu tenho que falar desse ponto 2 é o quê? Que eu posso a qualquer momento
transformar esse procedimento extrajudicial em um procedimento judicial, tá? E aí eu tenho o que, pessoal? Eu tenho a possibilidade de fazer, de que surja, por exemplo, uma transformação de procedimento de extrajudicial para judicial, tá? E aí é importante você ter atento também, como a gente falou na última aula, né, a questão do contrato de honorários, né, que em caso de conversão ou de perda do rito, né, a gente obrigatoriamente tem que passar para o rito seguinte, certo? Que é o judicial. Tudo bem, Betinho? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Beleza, tá chegando legal o som aí, né? Pelo menos até agora ninguém reclamou, mas vamos lá, seguindo. Então, o terceiro ponto que a gente tem que analisar na resolução 35 do CNJ, pessoal, é que os atos eles não dependem de homologação judicial, tá? Os atos eles são feitos pelo tabelião, são assinados pelo tabelião e a partir dali eles têm a legitimidade para você levar para o registro de imóveis, levar no Detran, levar para o banco para fazer o saque das contas caso tenha algum saldo residual a receber. Outro ponto importante, que é o quarto item que eu quero que vocês analisem, é justamente a necessidade e a exigência legal da presença de um advogado consultor. Tá? O advogado consultor, na realidade, ele tem uma responsabilidade muito grande, no caso você tem essa responsabilidade muito grande em orientar e conduzir de forma correta essa vontade ou essas vontades dos herdeiros, tá? Então você, obrigatoriamente, todo o procedimento extrajudicial de inventário tem que ter a condução de um advogado, certo? Seguindo, né, pessoal, o item 5 dos nossos 14 itens que a gente extrai lá da resolução 35, né? Existe a possibilidade da isenção ou suspensão da cobrança de emolumentos. É bem raro da gente acontecer, mas em caso de uma necessidade extrema, a gente vai requerer, o tabelião vai encaminhar o procedimento para o juiz vai devolver concedendo ou não a isenção dos emolumentos, tá? A gente praticamente não vê isso acontecer, mas existe a possibilidade legal, tá? Dentro daqueles limites que hoje até o STF está fazendo uma alteração, o STJ, desculpa, está fazendo uma alteração no que ele entende como limites para a concessão da assistência judiciária gratuita, tá? Ainda, pessoal, nessa mesma escritura eu posso nomear um inventariante, tá? Ou eu posso fazer em um procedimento anterior, e a gente lá no curso explica direitinho isso, que eu posso ter hoje um inventariante antes de ter o inventário aberto, tá? Lá pelo provimento 100 ele permitiu fazer isso, tá? Porque até o provimento 35 eu não podia nomear inventariante antecipadamente à escritura de partilha, agora eu já posso, tá? Cada herdeiro pode ter um procurador diferente, pode ter um advogado assistente diferente, tá? Ainda, que mais, pessoal? Eu posso retificar essa escritura pública. Por exemplo, apareceu algum erro material, né? Algum documento que foi informado com um número invertido, número errado, isso é comum acontecer. A gente confere, mas pode acontecer de passar um número, faltar uma letra num chassi, e aí a gente precisa fazer também essa retificação. Então, quer dizer, a escritura de partilha pode ser retificada, tá? Caso eu desconheça algum bem na época da abertura do inventário e já tenha homologado essa partilha, já tenha terminado o procedimento extrajudicial de inventário, eu posso promover uma sobrepartilha, tá? Que seria uma continuação do inventário, né? Sobrepartilha, eu faço novamente a partilha, só daquilo que faltou eu trazer anteriormente, né? Assim como no judicial eu também posso fazer isso, no extrajudicial eu também posso, tá? E aqui uma situação bem específica, quando a gente tem um herdeiro único, tá, gente? A gente pode... Esse herdeiro único ele não vai fazer um procedimento de inventário e de partilha, ele vai fazer uma adjudicação do bem ou dos bens, tá? Então existe a possibilidade também de o herdeiro único, né, vir a fazer em favor próprio de si próprio a escritura de inventário, tá? Um outro ponto importante que a gente tem que trazer é o que, pessoal? Eu posso fazer o pagamento, tá? Dos credores anteriormente à partilha, tá? Mas eu posso não fazê-lo, entendeu? Eu posso me comprometer na própria escritura que
os herdeiros dentro da força da herança vão fazer o pagamento dos credores, que porventura existam. Tá? Então, via de regra, tem uma declaração dentro da escritura de que não é feito nenhum tipo de pagamento, mas que os herdeiros se responsabilizam pelo pagamento lá na frente. Tá? Essa escritura ela pode ser lavrada a qualquer tempo, tá? Só pode ser feita de bens localizados no Brasil. E agora o ponto muito importante, pessoal. O tabelião ele pode se negar a proceder ou a fazer caso ele verifique que existe indícios de fraude ou dúvidas quanto à declaração de vontade das partes. Tá? Então a resolução 35 nos traz esses 14 pontos. Obrigado, Betinho. Obrigado. Tudo bom, Catiele? A resolução 35 do CNJ nos traz esses 14 pontos bem específicos onde a gente tem que, como advogado, atender para poder prestar um bom serviço, um serviço de qualidade e um serviço ágil. Né? Porque a partir do momento que eu estou me propondo a prestar um bom serviço para o meu cliente, obviamente eu tenho que ter na ponta da língua esses 14 itens para poder trazer para ele e extrair dele as informações necessárias, assim como eu falei na aula de ontem, que as informações necessárias para a gente abrir o procedimento de inventário são de extrema relevância, tá? E tem que ser colhidas antes até mesmo da gente fechar esse contrato, certo, gente? Então, portanto, como a gente pode ver, é muito vantajoso e ágil a realização do inventário por meio da escritura pública. O ideal é sempre a gente orientar o cliente a proceder dessa forma, principalmente quando a gente vê que não tem uma possibilidade de acordo. Né? Muitas vezes a gente traz o cliente para o escritório, pede para ele trazer também esse cônjuge ou esse herdeiro que ele vai ter um possível litígio, né? Justamente para a gente poder convencer ele a não levar para o judicial e usar no extrajudicial. Por quê? Porque é muito mais rápido, é muito mais barato, né? E é muito mais assertivo, né? A gente tem aí, por exemplo, um inventário judicial hoje. Gente, não quero mentir para vocês, mas em média aí 5 anos para ser resolvido, tá? Pode levar mais? Pode levar 10, pode levar 13, pode levar 18, que a gente tem aqui no escritório. Tá? Então, quanto mais consenso a gente tiver, quanto mais agilidade a gente entregar para o cliente, muito melhor. Porque o que acontece, pessoal, no inventário litigioso judicial? Tá? Quando a gente tem litígio, a gente tem briga. Então, a gente vai ter vários advogados trabalhando, via de regra, um para cada herdeiro. Tá? E mais, né, gente? Mais ainda. A gente vai ter várias vontades desses advogados, várias vontades desses herdeiros. Vocês imaginem só a dificuldade que é desses advogados conversarem entre si e tentarem buscar um consenso, né? E aí, a gente não conseguindo buscar esse consenso, o que vai acontecer, gente? Imagine, os bens se deterioram. Se eu tenho carro, tá? Em 10 anos o carro já não vale mais nada. E eu já paguei o imposto às vezes lá atrás. Tá? Se eu tenho um imóvel, às vezes se valoriza, mas às vezes não valoriza. Né? Às vezes ninguém está pagando de IPTU no litigioso. Esse IPTU vai acumulando, vai sobrevir o quê? Uma execução fiscal municipal referente ao IPTU que está em atraso. E a gente pode perder esse bem pela execução fiscal do município. Vocês estão entendendo a quantidade de implicações que a gente tem num procedimento judicial litigioso? Por isso, pessoal, tu como advogada do teu cliente, tu tem que mostrar para eles que eles têm muito mais a ganhar do que a perder, trazendo evitando litígio e trazendo para a advocacia extrajudicial, para o inventário extrajudicial esse procedimento. Tá, pessoal? Seguindo então. Como eu falei lá, a gente pode agora nomear um inventariante, tá lá no provimento número 100 do CNJ, tá? Que facilita muito, né, essa representação, tá? Também posso fazer hoje os inventários todos via
extrajudicial de forma online. Né? A grande maioria dos tabelionatos hoje já podem utilizar o certificado digital ICP Brasil, né? E do e-notariado para fazer as assinaturas das escrituras. Tá? Isso agiliza muito, muito, muito o nosso procedimento aqui. Tá? Nesse caso, tá? Vocês vão abrir o procedimento no local onde vocês escolheram, tá? E vocês vão orientar os herdeiros que não vão estar presentes na leitura do ato para fazer o e-notariado no tabelionato da cidade deles. Eles vão receber uma senha, um login e uma senha, vão entrar no momento da assinatura, vão confirmar os dados, né? Vão confirmar que concordam com aquela partilha e vão fazer a assinatura de forma eletrônica. Tudo de uma forma rápida e simples. Tá, gente? Então, isso é o que eu tinha para trazer hoje para vocês do inventário extrajudicial. Mas, Marcos, o que é efetivamente o inventário extrajudicial? Que documento eu preciso? O que eu tenho que trazer? Gente, o inventário extrajudicial, vamos por partes, né? Vamos por partes. Né? O inventário extrajudicial, gente, nada mais é, tá, do que uma escritura pública. Tá? Nada mais é do que uma escritura pública de quê? De partilha de bens. Tá? Então, sobrevindo o óbito, eu vou contratar um advogado. Esse advogado ele vai levantar a documentação, né? Você vai pedir a documentação para os seus clientes, ou vai fazer o levantamento, você vai cobrar por isso ou não. Né? Se você for buscar levantar a documentação, você vai cobrar. Se o cliente for trazer, é um valor a menos, é um serviço a menos que você vai prestar para o cliente. A gente acaba fazendo a coleta dessa documentação aqui no escritório, justamente por quê? Porque a gente começa a entregar valor para o cliente. Aquilo que a gente falou lá na primeira e na segunda aulas, a gente está vendo aqui agora. Enquanto eu estou indo coletar documentos para ele, eu estou entregando valor. E tempo é dinheiro. Então tu consegue aumentar o teu ticket justamente porque tu está entregando para ele mais serviços. Tá tirando dele um fardo. Certo? Então, o cliente veio, te procurou, tu atendeu, tu fechou o contrato, não esqueça de sempre assinar o contrato, fechou o contrato, o cliente te trouxe a documentação, ou você levantou a documentação, você fez a análise dos documentos, fez o pente fino desses documentos, e agora você vai fazer o quê? Você vai montar o procedimento extrajudicial. Tá? O procedimento extrajudicial é um híbrido, onde a gente vai concentrar todos os atos como se fossem todos os atos judiciais em uma única peça. Então, nessa peça que a gente encaminha para o tabelião, né, que é o pedido do processamento e da partilha, a gente vai ter os seguintes itens, pessoal. A gente vai englobar ali o pedido inicial, as primeiras declarações, o plano de partilha, as últimas declarações e o pedido de homologação da partilha. Tá? Então, a gente tem um híbrido. Essa escritura ela tem os mesmos dados das primeiras declarações, do pedido de partilha e das últimas declarações. Tá? Por isso que eu digo que é um procedimento muito célere. Tá? Tudo bom, Rosa? Seja bem-vinda. A gente está se encontrando aqui praticamente todos os meio-dia. Então, quem quiser continuar acompanhando e recebendo um conteúdo de qualidade para você, advogado, você, advogada, fica bem à vontade. A gente está aqui para te ajudar a melhorar e progredir na tua carreira. Sejam todos bem-vindos sempre, pessoal. Tá? Então, o que a gente tem nessa petição inicial que a gente encaminha para o cartório? Tá? O conteúdo, efetivamente, dessa escritura. A gente vai mandar as mesmas informações, tá? Que a gente mandaria no judicial, a gente manda para o extrajudicial, só que tudo em uma peça única. Tá? Então a gente declara a inexistência de testamento, a gente declara a inexistência de outros filhos que não aqueles, a gente declara a morte do autor da herança, a gente especifica se ele tinha cônjuge ou não, se tinha mais filhos ou não, a gente tem a declaração dos herdeiros, né? Os herdeiros se declaram herdeiros, né? Com base na documentação que porventura eles tenham, que comprovem, né, a filiação. A gente tem a declaração de bens, né? E salientando, né, e ressaltando que eu só posso inventariar bens que fazem parte, que estão localizados no território brasileiro, que fazem parte do patrimônio do falecido, que estão dentro do território brasileiro, né? E quando eu estiver falando da descrição dos imóveis, dos bens, se for imóveis, eu tenho que trazer exatamente como está na matrícula, tá, gente? Para evitar o quê? Para evitar um erro lá na hora do registro de imóveis, da hora da gente fazer o registro.
Então eu vou descrever o imóvel, trazer as características, as metragens, as confrontações. Eu vou dizer se ele é um apartamento, se ele tem, qual é a fração ideal do terreno, qual é a fração ideal total, tá? O número do registro de imóveis, o número do registro na prefeitura, né? Eu tenho que trazer essas informações todas. Ainda, além do mais, eu vou trazer a certidão do registro do imóvel, tá? Que eu peguei lá no registro de imóveis. Dos bens móveis, pessoal, geralmente a gente vai fazer inventário de veículo, tá? Claro, eu posso trazer outras coisas, eu vou inventariar, por exemplo, uma obra de arte, uma conta corrente, óbvio que vou. Se for conta corrente, eu tenho que trazer o extrato, se for uma obra de arte, o certificado de propriedade, ou então a declaração do imposto de renda, onde eu digo qual é o valor daquele bem, né? E aí, do veículo é onde a gente tem que trabalhar um pouquinho melhor, que a gente tem que trazer daí o certificado de registro do veículo, registro de propriedade do veículo, né? Onde está no nome do falecido, tá? O que a gente tem que cuidar muito, pessoal? A gente tem que trazer se existem dívidas ou dizer que não existem dívidas, tá? Dívidas ativas são aqueles dívidas que ainda não venceram, né? E as dívidas passivas são aquelas que já venceram. E aí a gente vai ter que definir entre os herdeiros se eles vão pagar essa dívida antes ou depois, efetivamente, de realizado o procedimento, tá? Se pode ser depois? Pode. Tá? Só que eu tenho que fazer uma declaração, esses herdeiros vão declarar na escritura pública que eles se responsabilizam pelo pagamento dessas despesas ou dessas dívidas, né, conforme forem vencendo, se forem ativas, ou dívidas já vencidas serão pagas de acordo com os esforços de cada herança, certo? E aí a gente entra num terceiro ponto importante que a gente tem que falar, que é a partilha efetiva dos bens. Tá? Na partilha deve constar, pessoal, o pagamento para o cônjuge meer e para os herdeiros. Tá? Então eu tenho que trazer efetivamente e de forma muito bem explicada o quanto vale e qual o percentual de cada quinhão hereditário ou quinhão de meação, né, vai ser deixado para cada um dos herdeiros ou o direito da meeiro ou da meeira. Tá? E por isso, pessoal, a gente também tem que recolher os devidos impostos pela transação. Então, os impostos da transação, eles não são o último item do nosso inventário extrajudicial. Tá? Os impostos, eles devem ser recolhidos anteriormente à data da assinatura. Certo? Então, a Fazenda Pública vai lá, faz a avaliação, eu verifico o que tem que pagar, os herdeiros fazem o pagamento, e aí sim eu vou passar ao ato final, que é o ato de assinatura, certo? Beleza? Seja bem-vindo, Calil, tudo bem? Tranquilo, sejam bem-vindos, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho, tá? A gente vai falar um pouquinho, e eu prometi que eu não ia passar mais que meia hora, eu vou falar um pouquinho, então, quais são os documentos necessários que a gente precisa para que a gente possa montar, né, essa escritura ou esse pedido, né, de escritura extrajudicial, tá? Basicamente, pessoal, os documentos pessoais de todos os envolvidos, inclusive dos cônjuges, tá? E isso eu estou falando o quê? Certidão de nascimento atualizada ou casamento, quem for casado, RG e CPF de cada um deles, comprovante de residência de todos eles, tá? Da meeira ou do meeiro, os mesmos documentos. E ainda a gente tem, então, agora os documentos dos falecidos, ou do falecido, né? Ah, boa pergunta, agora que me lembrei. Posso fazer escrituras com mais de um falecido, de inventários de mais de um falecido na mesma escritura? Posso, tá, pessoal? Só que eles têm que estar relacionados, um tem que ter sido sucessor ou meeiro do outro, tá? Posso fazer. Então, além disso, eu preciso, então, dos documentos dos falecidos. Isso é o que? Identidade com CPF, eu preciso da certidão de óbito e da certidão de casamento, tá? Se forem casados. Se não for casado, certidão de nascimento. O que mais que a gente precisa, que você vai ter que pedir para o teu cliente? Tu vai ter que pedir para o teu cliente também a certidão negativa de testamento. Isso você vai tirar e vai repassar o custo do seu cliente. Você tira lá no site da Sensec, custa R$90, mais ou menos hoje. Tá? Então isso você vai conseguir fazer.
Como eu falei, a matrícula atualizada de todos os imóveis. Por que atualizada, Marcos? Vou gastar com matrícula atualizada. Porque pode ter acontecido alguma alteração, pode ter uma penhora, pode ter uma proibição, né, de uma indisponibilidade de bem, uma proibição de transferência. Então, a matrícula atualizada, tá, desse imóvel. E basicamente seria isso. Extratos bancários, caso tenha conta em banco, certificado de registro de veículo, caso tenha um veículo. Tá? Mas eu preciso muito ter os documentos pessoais de todo mundo, que é justamente para poder montar essa peça e tirar certidões negativas, que isso é uma função sua também, advogado, procurar as certidões negativas desses falecidos. Por quê? Porque a gente só vai conseguir montar um procedimento de inventário extrajudicial se efetivamente a gente tiver a certidão negativa, né, da inexistência de dívidas em nome desse falecido ou desses falecidos, certo? Pessoal, feito tudo isso, a gente monta a petição, entrega no tabelionato, vai vir a avaliação fiscal. Vindo a avaliação fiscal, você pode impugnar ou não, e ao final vai ser gerado a guia de pagamento de TCD, você paga a guia de TCD e o tabelionato vai agendar um dia para assinatura da escritura de partilha. Certo, gente? Fechando agora meia hora de bate-papo, a gente fica muito feliz por todos terem participado. Esse vídeo vai ficar no Insta até domingo. Também a gente vai colocar ele lá no YouTube, disponível para você rever, passar para algum amigo, algum colega, né? Não esquece de nos seguir, mandar o seu joinha, compartilhar essa live com todo mundo. E amanhã a gente se encontra aqui num horário um pouquinho diferente, né? Amanhã a gente vai se encontrar aqui às 18 horas, onde a gente vai fazer um grande encerramento dessa nossa semana da sucessão na prática. Certo, pessoal? Agradeço a presença de todos e até amanhã.